Muito bom dia, sejam bem-vindos. Que alegria estar aqui mais uma vez. Ficou escura a imagem, falei, meu Deus, cadê essa imagem? A câmera aqui do nossa webcam estava desprogramada para estar ativa. Agora já programamos ela, ainda bem que aqui é quase que igual um estúdio da Rede Globo. Bom dia, meus amigos, brincadeiras à parte. É uma alegria ter vocês aqui mais uma vez, mais uma semana. Que Jesus nos abençoe nessa manhã de muita alegria, de muito aprendizado, de muita amizade, de muito fortalecimento desse elo que nos une, que é o elo da busca pelo conhecimento, desse conhecimento que nos liberta, sempre à luz da doutrina espírita de Allan Kardec, com Jesus sendo estudado de uma maneira simples para ser bem compreendida. É uma alegria tê-los aqui. Desejo que possamos passar essa horinha que estamos aqui juntos, todas as terças-feiras às 7h30 da manhã, com muito bom empenho, com muita empolgação, porque olha só, afinal de contas, sobrevivemos mais uma semana. Tem gente que já não está mais entre nós. Tem gente que gostaria muito de estar aqui no nosso lugar, mesmo com os problemas que temos. Então vamos abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Tô contente de estar aqui mais uma semana. Você tá? Eu tô. Bom dia da Estela para nós. Bom dia, pessoal que está entrando agora, que já entrou. Vocês não viram o que aconteceu aqui? Foi assim, o Sander falou. Eu vou entrar então, hein? 1, 2 e... Aí ele fez... O que aconteceu? Tava preta a imagem. Foi difícil segurar a risada, porque depois ele já começou a transmissão. Enfim, estamos aqui para mais um dia de estudo, de algo que vai fazer parte da nossa vida, não só hoje, não só nessa encarnação, mas é um código de conduta de vida eterna, que é o Evangelho. Eu não sei, gente, quando eu vou completar essa apostila divina, esse material, a ponto de falar, eu sei ler já, como aquela... Sabe aquela cartilha de antigamente, Caminho Suave? B com A é Bá, B com E é B. Essa a gente completou. E o Evangelho, hein? Quando é que a gente vai zerar isso? Vai ticando assim os parágrafos. Isso eu faço, e concluído. Porque acredito que ainda estamos em um estágio que é ler alguma coisa, identificar que não está certo, olha, e geralmente apontar para o outro. E a condução desse estudo nosso, voltado para o nosso coração e para as nossas atitudes, não tem como. O resultado vai ser revelado agora. Não tem como você ser mais feliz. Não ser mais feliz. Vai ser mais feliz. Zerou um parágrafo do Evangelho? É um parágrafo da tua vida. É um livro da tua vida inteiro que você vai ser mais feliz, mais compreensivo, tolerante. E hoje, mais um capítulo esclarecedor, mais uma chave aí para você virar essa porta da felicidade que até hoje às vezes estava fechada, não é não? Pois é. Então, para começar aqui bem, como a gente faz sempre, coisa que a gente gosta de fazer é dar o nosso bom dia especial aqui às pessoas que nos prestigiam, que nos trazem a sua presença, presente da sua presença. Então vamos começar aqui hoje pelo pessoal que está aqui no YouTube, no canal da Rede Amigo Espírita. Então, primeiramente, aqui um abraço a todo mundo da Rede Amigo Espírita. Estamos em rede aqui que... Somando as redes sociais, tanto Facebook quanto YouTube, estamos em mais de 500 mil pessoas. Você já pensou? Obviamente que não está todo mundo ligado, né? Mas esses vídeos vão ficar disponíveis nesses canais da Rede Amigo Espírita no Facebook, no YouTube. E 500 mil pessoas poderão assisti-lo. Aliás, até mais, né? Porque não precisa ser inscrito para poder assistir, né? Então nós não sabemos o alcance de onde vai parar isso aqui. Mas a gente deseja muito que, se chegar em algum coração aí, que possa... trazer algum pouquinho de luz, de esperança, de entendimento. Vamos lá. Coloca o seu copinho de água aí, coloca já uma jarra para a família inteira. Não desconsidere os benefícios da espiritualidade. Se você tiver aquela criança que foi para a escola, que está com probleminha, às vezes não é nem um problema físico. Você vê que ela está irritada, não está gostando da escola. Coloca uma aguinha para essa criança, não desconsidere os benefícios que nos são ofertados, tá bom? Vamos lá então, mas até o final do Evangelho você pode pegar também. Se você puder se concentrar conosco aqui na oração,
fechar os olhos, ou se você estiver dirigindo no trabalho, só se concentrar um pouquinho mais, tá? Amado Mestre Jesus, irmão maior que nos conduz nessa caminhada terrena, felizes estamos por dessa vez conseguir buscar um pouquinho mais de vosso Evangelho, que não é novidade para nós. De tantas existências que negamos a abertura de vossas palavras em nossos corações, dessa vez estamos sedentos de entender um pouquinho mais. Estamos querendo esclarecimentos diversos para poder romper esses obstáculos da vida terrena que nos são apresentados em forma de relacionamentos e todas as vicissitudes de nossa alma. Mestre amado Jesus, temos que agradecer imensamente essa linda corrente que tem a mesma busca na alma, a busca da compreensão, do entendimento. Que possamos, Mestre, caminhar sempre, tentando alcançar o máximo de entendimento possível desse Evangelho, desse código de conduta da vida eterna. Que essa luz, que os benfeitores amigos adentram em nossa casa e nos ofertam, que ela possa se expandir para as pessoas que eu amo, para os nossos amigos, parentes, familiares queridos que às vezes estão longe dessa busca, mas que eu possa expandir para que seus corações se sintam tocados nesse momento. Nossos irmãos encarnados e desencarnados que passam pela nossa mente, tão queridos, para as pessoas que estão indo trabalhar, que já se encontram no trabalho. Enfim, Mestre, esse planeta maravilhoso um dia vai ser composto de muitos, muitos indivíduos iluminados, como já encontramos muitos ao longo do caminho. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, benfeitores, instrutores, amigos que aqui estão presentes e presente em todos os lares de nossos amigos encarnados nessa rede. Que possamos estar sempre juntos e que assim seja. Que assim seja. Hoje escolhemos um livro que eu acho que faz tempo, Sandra, que a gente não vê esse, ó, no Portal da Luz. Olha que bonitinho, que eu acho que a gente vai mudando os gostos, né, conforme a nossa cultura. Esse livro aqui é de mais ou menos 1950 e a gente vê não sei que edição que é, eu não vi aqui, mas olha o jeitinho da capa, que bonitinho, né? Anos 80, né? Aí hoje a gente tem um material melhor para trabalhar, mais bonito, mas é bem bacana ver o que o pessoal na época aderia. Daí não dá para entender, mas é uma luz saindo de uma árvore assim, um barquinho aqui no mar, muito bonito. Bom, no Portal da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 12, Médium e Doutrina. Imperioso separar o médium da doutrina espírita, como não se deve confundir a ciência com o cientista. A ciência é um tesouro intangível de conhecimento superior. O cientista é um veículo que a expressa. A ciência, como patrimônio espiritual, jamais se deteriora, mas o cientista, na condição de instrumento humano, pode falhar, conquanto muitas vezes se recupera. E depois a gente vai falar um pouquinho desse assunto juntamente com o que o Oceano vai ler para nós, do nosso evangelho espedacento, que as pessoas ainda falam assim, vou dar um evangelho para vocês. Não dá, não. Esse tem um monte de marcação, né? Esse aqui é Xodó. Tem muito amigo nosso querendo esse evangelinho velho, que fala, esse aqui é bom, ó. Capinha desgastada aqui, tanto pegar, de abrir umas 60 mil vezes, olha lá. Folhinha já amarelada dos dedos. Olha o Kardec aqui, tadinho. Kardec tá até com uns 95 anos aqui, ele até envelheceu aqui na capa aqui. A gente brinca aqui porque a doutrina espírita ela tem que ser alegre, ela tem que ser bem-humorada sempre, assim como Jesus era muito feliz. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, estamos então estudando hoje,
dando sequência aqui, deixa eu ver se é exatamente. Hoje é o último item, subitem desse capítulo 26, dar de graça o que de graça receber. Semana que vem já vamos começar o capítulo 27, pedir e obtereis. Vai ser legal, hein? Hoje então, vamos nos itens 7, 8, 9 e 10 do capítulo 26, dar de graça o que de graça receber, o item mediunidade gratuita. Vamos lá? Um abraço para todo mundo que está chegando aqui agora. Meu irmão acabou de chegar aqui, o Carlão Vesque, o Yuji, a Jussara, a Lamartine Noronha, a Renata Andrade, a Aline Monteiro Castilho e a nossa prima Fabiana Fernandes Lemes. Bem-vindos todos aí. Vamos lá. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta, e saiba como pouca coisa basta para afastá-los, jamais poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocar a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e espertos, e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados e estão prontos a responder aos que lhes perguntarem sem qualquer preocupação com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração de ordem positiva, não menos importante, que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos ledores da sorte, mas porque existe ainda uma dificuldade material para isso. É que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. Ela seria, portanto, para o seu explorador um campo inteiramente incerto, que poderia escapar-lhe no momento mais necessário. Bem diversa é uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, torna-se uma verdadeira propriedade da qual é naturalmente lícito tirar proveitos. A mediunidade, porém, não é nem uma arte, nem uma habilidade, e por isso não pode ser profissionalizada.
Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. Se estes faltarem, não há mediunidade, pois embora a aptidão possa subsistir, o exercício se torna impossível. Não há, portanto, um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado momento. Explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Afirmar o contrário é enganar os que pagam. Mas há mais, porque não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Este pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, a credulidade e a superstição, que provocou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou o descrédito sobre essa exploração e elevou a mediunidade à categoria de missão. Quem quiser ter mais informações sobre isso, veja o Livro dos Médiuns no capítulo 28 e o Céu e o Inferno no capítulo 11. A mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o resultado dos seus estudos, feitos ao peso de sacrifícios geralmente penosos. O magnetizador, o seu próprio fluido e, frequentemente, a sua própria saúde. Eles podem estipular um preço para isso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade, e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Que assim seja. Vamos ao comentário da Estela. Bom, eu acho que quando pegamos o Evangelho e a mensagem está codificada, está obscura, a gente tem uma tarefa de tentar trazer um entendimento grande para a nossa mente. Mas é mais difícil quando o Evangelho está tão claro assim, a gente vir aqui expor uma ideia em cima dessa clareza. Mas nós vamos tentando para que fique em na nossa compreensão assunto encerrado, não praticado, mas assunto entendido. Então vamos lá, o que eu vou tentar buscar desse ensinamento para que caiba no nosso entendimento? Quando alguém perguntar para você, você é da doutrina espírita, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Pelo menos a gente vai ter, um cabedal de informações aí para poder repassar. Então vamos falar primeiramente o que esse evangelho pode trazer de resgate de informação para um médium, começando assim. Para quem sabe que é médium, ficou claro que não pode ser cobrado. O de cura, um atendimento fraterno no qual a gente percebe uma incorporação ou uma intuição vindo aqui, peraí que eu estou vendo aqui, que eu estou sentindo uma informação e não é minha, então isso vai custar um preço. Eu acho que eu ainda não frequentei um lugar que isso aconteceu, mas nós estamos falando de um evangelho que na mediunidade tudo era muito novo e tudo ainda é muito fantástico, tanto que Emmanuel diz que a primeira entrada de muitas pessoas no espiritismo é por meio do fenômeno, né? E aí vem o Décio Iandoli falou outro dia em um seminário que ele pensou, nunca mais o pessoal vai me chamar para vir em centro. Ele disse assim, vamos pensar na doutrina sobrevivendo sem médium? Não precisa mais de médium? Então
tem tem essa transição que pode ocorrer, de não existir mais médium. Mas para você que é médium, ficou claro. E para uma pessoa que ainda nem se entendeu como médium, por exemplo, para mim, com 22 anos mais ou menos, eu não lia Kardec, mesmo sendo espírita desde criancinha, minha mãe me leva no centro, eu nunca consegui ler Kardec. Hoje, né? Nunca não. Lá pelos meus 20 anos. Eu comecei a ler seriamente, mais ou menos com 26, 28. Mas com 20 anos eu lia Zíbia Gaspareto e nada contra, tadinha. Né? O pessoal mas eu sei isso dela. Não quero saber. Os textos dela, para mim, naquela época, eram muito bons. E eu não me via como médium, eu não me entendia. Até um dia que eu dei uma comunicação ciente de que era uma comunicação para uma pessoa, inclusive Ronaldo Cal estava aí no Japão, e era um momento muito difícil que a pessoa me pediu: Estela, você não pode conversar comigo? A ponto de fazer uma loucura. Lugar propício o Japão, infelizmente. E quando eu fui conversar, eu lembro que eu cheguei minutos antes para fazer uma prece, porque eu não estava em condições de ajudar aquela pessoa. Também estava muito fragilizada com a história dela. E eu senti que tudo que foi falado para ela foi um benfeitor. Então, naquele momento, eu me vi. Nossa, gente, eu sou médium. Quantas vezes a gente pode ter dado uma comunicação de um benfeitor na fila da lotérica? O médium, ele é capaz de ter as suas intuições, como muitos e muitos de nós, não é na sessão mediúnica, é aí, andando na rua. E aí você se vê detentor desse, entre aspas, poder de comunicação. Cara, vou ganhar uns com isso aí. Poxa, não pode, né? É absurdo. Por quê? Porque estamos lidando com coisas que não é da matéria. Então, para entender agora uma pessoa, falamos dos médiuns, que fica claro que eu não vou pegar algo que é para ajuda no mundo, simplesmente. E quando eu falo ajuda, mas espera aí, pode vir uma comunicação ruim aí. Médium com seriedade, bom senso. Vamos lembrar de Emmanuel: pense o bem, fala o bem, faça o bem. Que você está nessa linha tentando, que não é fácil. Que você está tentando, vai vir comunicações boas o tempo todo. Os seus palpites vão ser os melhores. Não aconselho ninguém a dar palpite. Mas quando alguém te pergunta algo, o que você vai fazer? Você vai buscar inspiração para responder. E quando você responde, é muito coerente. Quer ganhar dinheiro com isso? Não pode, porque não é seu e não é materializado. Então vamos pensar nas pessoas que não são médium agora. Entendeu? Médium, todo mundo entendeu. Estela, como é que funciona então uma pessoa que psicografa o livro? Esse livro não deveria ser gratuito? Olha só, hein? Me pegou, hein? Não pegou não, sabe por quê? Pegamos uma ideia da espiritualidade necessária. Porque eu estava conversando com o amigo William Jacob esses dias e ele está com um livro para ser editado. Não vou dar spoiler daqui não, porque eu nem sei os capítulos, mas é muito bacana. São perguntas e respostas que ele perguntou para Leon Denis. Como ele estuda muito, ele respondeu conforme as obras, então ficou um livro maravilhoso de mediunidade. Teve inspiração nisso? Acredito que muito, mas teve 5 anos de trabalho que ele ficou lá fazendo esse livro. Aí materializa com ajuda espiritual ou sem ajuda espiritual, que eu acho muito difícil. Porque no Livro dos Espíritos nós encontramos que toda vez que a pessoa produz algo artístico, que é a literatura, ele está envolvido com a espiritualidade maior, que o incentiva, né? Que o conduz. Mas aí virou matéria. Virou matéria, virou custo. Virou custo, isso tem que ser repassado. Não tem como o médium psicografar um livro, vou soltar para o Brasil inteiro gratuitamente. Poxa, você tem dinheiro, hein, cara? É muito caro. E a instrução vai ser vendida. E aí, quando alguém pega um livro psicografado na mão, fala assim, espírita lá, quer ganhar dinheiro com o livro. Não, a instrução custa dinheiro. A editora, a distribuidora... Não é a instrução, né? É o material de invenção, né? A instrução matéria, é gratuita. A instrução é gratuita, mas quando vira matéria, teve um custo.
Sabe que tem uns irmãos nossos aqui que possivelmente está assistindo, o Sérgio Xerxes está assistindo, a Inalda Ribeiro, não sei se vocês já foram. Que eles não estão hoje, não. O trabalho deles em Birigui, a Cássia tá, né? O trabalho deles em Birigui é lindo, trabalho de cura. E nada cobrado, gratuito mesmo. E no momento que está acontecendo a cirurgia espiritual, que inclusive o nosso doutor Aguinaldo aqui de São José do Rio Preto, e outras pessoas assim que, como que a gente pode dizer, são muito idôneos dentro da doutrina espírita, já foram ver o trabalho, ficaram boquiabertos como nós, eu e o Oceander. Você chega lá, tudo gratuito, muito maravilhoso. E do lado tem o pessoal da equipe deles também, que faz um outro tipo de trabalho que se chama arte cura. E eles entregam uma pintura mediúnica para a pessoa conforme, não é para todos. Eu vou lá, nunca recebi essa pintura. Mas às vezes entrega ali de 5 a 15, depende das sessões, porque ele fica umas 6 horas fazendo a cirurgia espiritual, né? Por aí. Então algumas pessoas recebem até 40 pinturas. E eles não cobram nada também, mas vocês não têm ideia da dificuldade que é comprar aquela tinta pastel, giz pastel. É caro. E eles ficam naquele debate, será que a gente vende alguma coisa para poder pagar isso daqui? Como é que vai fazer? Porque é muito difícil essa história de lidar com dinheiro, né? Porque para eles ficou claro, mas para nós também, que estamos estudando agora, quando você vê algo que se materializou, que foi a pintura, entregou para a pessoa, deixou ela super feliz, e é uma pintura de cura, porque foi feita com a própria energia da pessoa, colocou no papel, entrega. Muitos, acho que mais de 90% se emociona na hora que vê a pintura feita para ele. E aí eu vejo os meus irmãos lutando para comprar e pedindo doação para poder comprar esses bastõezinhos que eles fazem, as pinturas que não são baratas. Por quê? Por falta de compreensão das pessoas. Que poderia alguém chegar lá e falar, estão pedindo dinheiro. E não é bem assim. Virou matéria, virou custo, virou gasto, tem que ser repassado. Então, que a gente possa parar de julgar e compreender o que é, ter um discernimento de o que tá errado. Esse médium aí tá cobrando consulta, uma ajudinha de custo aí, porque o benfeitor veio aí e deu uma mensagem. E aí vira cartomancia. Nós fazemos o Evangelho no Lar para as pessoas que nos pedem de sexta-feira. A gente tem uma agenda muito boa aí do pessoal que nos pede. Inclusive, nossos companheiros estão juntos aí, que é o Reinaldo e a Nayara, e minha mamãe, que não está no Facebook. E às vezes nós vamos fazer o Evangelho no Lar da pessoa, ela se sente tão feliz, tão grata, que quer fazer um lanchinho, e nós já falamos, não precisa, porque assim, é gratuito mesmo, porque a mensagem é gratuita. Então nós vamos. Por mais que tenha locomoção, tem um mínimo de gasto ali, nós sabemos o quanto somos devedores, e isso a doutrina nos ajuda com gasto de combustível, né? Vamos lá fazer o Evangelho lá, olha, gastou combustível, vamos repassar isso daí, não. Isso daí a espiritualidade de alguma maneira repassa para nós. Só para terminar, eu vou ler mais uma vez a mensagem para nós. Antes de julgar, de criticar, agora com esse entendimento, o que eu posso apontar o dedo ou não posso? Nada. Mas o que a minha mente pode começar a questionar? Olha só. O médium e a doutrina. Imperioso separar o médium da doutrina espírita. É muito importante a gente separar o médium da doutrina espírita. Como não se deve confundir a ciência com o cientista. A ciência é um tesouro intangível de conhecimento superior, ou seja, a mediunidade, a doutrina espírita é um tesouro intangível do conhecimento superior. O cientista, ou seja, o médium, é um veículo que a expressa. A ciência como patrimônio espiritual jamais se deteriora, mas o cientista na condição de instrumento humano, ou seja, o médium na condição de instrumento humano, pode falhar, conquanto muitas vezes se recupere. Então pode ser que há 10 anos atrás você foi em uma casa espírita que tinha lá um médium, que quando ele foi fazer o atendimento fraterno, depois que você ficou super feliz com a resposta que foi dada, seus problemas, que isso nós também não aconselhamos, porque você quer uma resposta para a sua vida, meu irmão, está no Evangelho.
Não tá no espírito que vai incorporar em fulano, que a gente nem sabe se o espírito do fulano é um espírito de porco. Bom, enfim. Aí você viu que cobrou. Nunca mais eu piso num centro espírita. Ou nunca mais eu piso naquele centro espírita. A pessoa teve o tempo de se recuperar. Talvez, uma semana depois que você fez esse atendimento que ela te cobrou, ela leu esse capítulo aqui. Ou o benfeitor dela chamou ela para uma conversa no plano espiritual e falou: meu irmão, você está pegando a rua errada, né? E aí ela teve a chance de se recuperar. E você que enxergou o erro, tá faz 10 anos criticando aquele centro, aquele médium e pior, criticando a doutrina espírita, que ela é incontestável. Então, nós temos que ter cuidado, muito discernimento, muito bom senso. Quando ficamos sabendo de algo, e aí o nosso dedo aumenta, para poder sair apontando. Aquele está errado, aquele não faz segundo eu aprendi lá no Evangelho. Calma. Vai ter o seu discernimento? Não vai naquele lugar. Eu e o Oceander tem muito disso. Não sei se vocês já viram o perfil dele no Facebook. Por ele ter mais seguidores, ele faz sempre. Ele come em um restaurante bacana. Comeu uma vez, tá gostosa a comida, comeu segunda. Na terceira ele fala: cara, eu tenho que publicar isso. Eu comi um trem bom ali, os meus amigos também têm que comer esse trem bom. Vocês já viram o Oceander criticar o trem ruim que ele come? Você não vai ver. Você comeu um negócio ruim, você não volta mais. Ou você insiste e fala: não, eu vou lá de novo, cara, eu vou lá de novo. Aí você vai, ou comeu ruim, ou o atendimento é ruim. Mas eu não vou ficar falando para ninguém, eu simplesmente não vou mais. Então, cuidado. Cuidado com o seu entendimento novo, porque agora eu sei, não pode ser cobrado. E sai falando mal de um lugar ou de outro, que tem ali um médium equivocado. Porém, no teu verbo todo inflamado, cheio de ira, você pode acabar com uma pessoa que está entrando na doutrina ou querendo conhecer a doutrina espírita, que não tem nada a ver com aquele médium equivocado, nada a ver. E aí você sai denegrindo o lugar, simplesmente, meu irmão, identificou uma coisa errada? Não vai. E dê uma outra oportunidade, passa uns 2 anos, volta na casa de novo, vê se está aquela mesma conduta, para tirar aquela impressão ruim que ficou de você, por você, não é pelo outro, não. Não é bom a gente ter impressão ruim de ninguém. Volta lá depois de 2 anos, para confirmar se as pessoas continuam com as mesmas práticas. Aí você vai ver que de repente a pessoa mudou. Ai, que gostoso, né? Poder ver a ascensão de alguém. Mudou, fazia uma coisinha ali que eu achava errada, agora não faz mais. E aí você sai dessa coisa ruim vendo que a pessoa saiu da ignorância. Mas, por favor, não saia falando do médium, colocando a casa que você viu ainda. Eu vou lá no Eluz, vejo algo errado. Ali o pessoal não vai cobrar nada, mas pode ser que você veja algo errado. Você acaba com a nossa casa, chama Eluz, para quem não conhece, aqui em São José do Rio Preto. Você acaba com a nossa casa porque aquela pessoa ali não me tratou direito e nunca mais eu piso no Eluz, porque isso é comum acontecer. Nunca mais eu piso no Consolador, nunca mais eu piso no Rodrigo Lobato, são os nomes do centro aqui em Rio Preto. Nunca mais eu piso no Gial porque o fulano desconsiderou a casa inteira. E aí desconsidera a doutrina também? Poxa, que ignorância, meu irmão, minha irmã. Não faça isso, por favor. E agora o Sander vai dar alguns esclarecimentos para nós aqui, com certeza muito ricos. Mas o que fica para mim é, como eu não sou um médium que tem esse tipo de prática, ficou fácil. Eu não vou cobrar nunca, pá. Mas eu estou do outro lado também. O lado de um espectador, de um assistido, de uma casa espírita, que eu possa ter discernimento. E é só isso. Pois bem, e esse alerta não é só para os médiums. Essa lição aqui de hoje é para nós que eventualmente procuramos algum lugar onde as pessoas cobram pela sua mediunidade. O Evangelho é muito claro em afirmar que quando é feita uma cobrança ou quando é feito qualquer pedido de auxílio, vamos dizer assim, ou de obtenção de algum tipo de vantagem, não estará ali presente uma espiritualidade superior. Porque os amigos espirituais desvelados, abnegados, que trabalham para o benefício das pessoas, jamais se associarão a quem quer levar vantagem disso. Tanto que o capítulo do Evangelho, aqui o nosso capítulo 26, né? 27, isso. É assim, ó, o título do capítulo, ó, dar de graça o que de graça receber, capítulo 26. É preciso ter isso em mente.
Nós não podemos cobrar pelas coisas que recebemos gratuitamente. Agora, como a Estela bem usou o exemplo ali de um livro escrito, não é cobrado, por exemplo, ela usou o exemplo do nosso amigo William Jacó, aí de Uberlândia, né? Como assim? Nós temos outros incontáveis amigos que escrevem livros. Pega aí o José Carlos de Luca, o Bacelli, o próprio Chico mesmo. A mediunidade dele sempre disse: não me pertence esse tipo de material, eu sou apenas um intermediário, a mensagem é dos espíritos. Então, essa mensagem não pode ser atribuída a mim, ou seja, eu não posso obter vantagens sobre esse material que não me pertence, eu sou apenas um veículo. Eles utilizam apenas a minha mão para que eu escreva, mas não me pertence a minhas ideias. Então, Chico, maior referência de dignidade mediúnica que o planeta Terra já pôde observar. Eu desconheço se tem alguém que tenha tido mais seriedade no seu trabalho mediúnico ao longo de mais de 70 anos de mediunidade. O Chico foi muito claro em dar as informações e dizer que aquilo não pertencia. Porém, os livros, obviamente, têm o custo de produção, né, tem o custo de impressão, que isso não tem como ser desconsiderado. Não tem como você fabricar livro, por exemplo, e não cobrar nada de ninguém, e as pessoas vão pegar livros infinitamente e não pagar nada. Quem vai pagar a conta? Então não tem jeito, você vai pagar pelo material, você vai pagar pela impressão. Isso aí, como nosso amigo William Jacó fez esse livro maravilhoso, que já ele vai lançar, né? Ele está planejando lançar? Planejando. Vai lançar porque ele não faria um trabalho de 5 anos que fosse em vão, com certeza. Fazer esse tipo de pergunta para Leon Denis e depois obter a resposta na literatura do nosso grande Leon Denis, um dos grandes divulgadores do espiritismo da era pós-Kardec. Então, se ele fez essa compilação, não foi inspiração apenas da cabeça dele, ele teve uma ajuda aí, que essa ajuda obviamente não pode ser cobrada, e o William vai lançar esse livro, tenho certeza que muito em breve, de tanto a espiritualidade estimular ele a isso. Bom, então olha que interessante, esse capítulo de hoje é para deixar bem marcada a seguinte informação: se você tem algum tipo de mediunidade e você espera obter algum tipo de vantagem, seja de ficar famoso, e poder alimentar então a matéria egoísta da sua vaidade, isso também é perigoso, é um caminho, é uma porta aberta aí para obsessão por fascinação. Isso também tem que ser recordado, porque aqui a gente está falando mais da parte material, não pode ser cobrado, tal, não pode ganhar dinheiro, tal, mas tem também as coisas perigosas da vida aí, viu? Que a vaidade, por exemplo, pode corromper a pessoa, pode fazer com que ela se perca e ela entre numa sintonia péssima de, por exemplo, começar a se achar assim: sou o único médium que merece crédito nesse país inteiro aqui. As pessoas não podem procurar o médium fulano de tal, tem que procurar a mim. Isso é um caminho muito perigoso também. Então, são poucos os que cobram. Aliás, a gente vê isso muitas vezes em pessoas mais simples, né, que às vezes esperam obter alguma vantagem assim, mas é uma vantagem material, às vezes até de pessoas muito carentes materialmente, que podem às vezes pedir ali: traz 1 litro de óleo para mim, traz alguma coisinha assim. Então, vamos dizer assim, a gente dá um desconto, vamos dizer assim. Às vezes as chamadas benzedeiras. Agora, se você vai, por exemplo, em uma... Nada contra, viu gente? Não é nada contra a pessoa, nós estamos falando aqui das ideias. Se você vai a uma cartomante, ela vai utilizar a mediunidade dela para te trazer algum tipo de informação, e ela vai cobrar por isso, você vai pagar, e às vezes não paga barato. Quem já foi aí, eu já ouvi falar de gente que paga 200, 300, 400 reais. Vocês há de convir comigo. Você acredita que um espírito benfeitor vai ficar ali de prontidão ao lado de uma pessoa que está obtendo vantagem material, enriquecendo, trocando de carro, comprando casa nova? Então, o que eles dizem aqui é assim: geralmente existe mesmo ali, às vezes até um espírito que acompanha essa pessoa fazendo esse trabalho, mas não é um espírito elevado, não é um espírito que tem entendimento. Às vezes é um espírito, inclusive, o obsessor da pessoa. E aí, sabe que informação que a pessoa vem embora para casa? Eu fui numa mulher ali, você não sabe o que ela falou. Nossa, sabia tanta coisa de mim. Meu marido tá me traindo.
Minha esposa tá me traindo, quer pra eu largar dele logo. E aí já bota a pulguinha aqui atrás da orelha da pessoa. Ela vai embora angustiada. Ela vai embora triste, preocupada. Já olhando pro marido assim, olhando pra esposa, desconfiado. E sabe quem deu a informação? Não foi benfeitor nenhum, foi o obsessor da própria pessoa. É aquela pessoa às vezes que está te perseguindo ao longo de milênios, de coisas que a gente fez para ela lá Aí acha um microfone. na antiguidade. Pois é, aí encontrou um médium que vira o microfone dessa pessoa. E ela te diz coisas disfarçadas de: olha, eu sou seu amigo, estou te fazendo um alerta. Tome cuidado com esse cara aí que você está casado, hein? Essa esposa aí não... fria, hein? Sai fora. E aí você acredita piamente, cegamente, em uma árvore que não está produzindo bons frutos, que transforma a sua vida no verdadeiro inferno. Aí sabe o que eles pensam? Yes! Deu certo. Portanto, meus amigos, que fique bem claro. Os espíritos benfeitores não ficam à nossa disposição 24 horas por dia. Por isso que é um perigo muito grande dizer assim, ó, tal hora você pode vir aqui que eu vou comunicar com aquela pessoa que você quer conversar aí. Sei lá, teu pai que morreu, tua mãe, teu irmão que faleceu naquele acidente de carro. Hora marcada ainda. Com hora marcada. Você pode vir aqui amanhã, meio-dia, que eu vou te dar uma comunicação. Gente, o telefone toca de lá pra cá, não daqui pra lá, o Chico já dizia. Então não é na hora que a gente quer, é na hora que a espiritualidade tem autorização, porque depende de um conglomerado de informações. É preciso que o espírito esteja disponível, é preciso que haja um benfeitor presente para poder mediar essa comunicação com o médium. Então você utilizar uma faculdade mediúnica, que é, vamos dizer assim, uma capacidade de comunicação com o mundo espiritual, com fins que levem a um interesseirismo, que te privilegie, ou que te deixe famoso, ou que te traga alguma vantagem material, como por exemplo, sabe aquele médium fulano de tal lá? Ele tem uma loja ali, ele vende produtos, por exemplo, ele tem um supermercado, vai. E aí ele começa a atrair público para ver se todo mundo vai lá comprar no supermercado dele, entende? Ou então ele atrai um público para poder transmitir esses recados vindos do alto, e que às vezes não são tão altos assim, né? Estão mais aqui no nosso nível, para poder então fazer todo mundo ir lá comprar com ele e vender com ele, fazer negociações que vão trazer vantagens materiais para ele. Essa é uma característica que é óbvio. Aí você pode perguntar assim, mas pera aí, então, o cara que é médium, ele vai acabar ficando conhecido por isso, então ele não pode, sei lá, ele vai vender alguma coisa, ele vai acabar vendendo um pouco, mas isso, acho que isso é natural. Mas esse não pode ser o objetivo dele. Ele pode trabalhar para Jesus e pode se dar muito bem nos negócios que faz. Pode sim. Pode ser que indiretamente as pessoas vão lá comprar dele, ele vai ganhar mais dinheiro por isso, mas isso é uma coisa, assim, é uma consequência do trabalho dele. Esse não pode ser o objetivo final. Ou esse não pode ser o primeiro objetivo. Vou ser médium, já tudo calculado, sabe? Vou ser médium, porque aí depois as pessoas vão me conhecer. E eu ficando conhecido, eu vou abrir um comércio, eles vão todo mundo comprar lá comigo, eu vou ganhar muito dinheiro. Entendeu como é que é? Se for esse o objetivo dele, ele está descartado. Não vai haver uma comunicação séria com ele. Ah, mas eu vejo que ele sempre recebe comunicações lá. Ele recebe comunicações, mas não é de espírito elevado. É de espírito terra a terra. De espíritos que estão mais ligados aqui a nós, por esses laços de interesseirismo, de vaidade, de orgulho, de desejo de vingança. E às vezes uma vingança vem disfarçada de bom conselho. É preciso tomar muito cuidado. A mediunidade existe em todos os âmbitos. Seja daqueles que utilizam ela como mercantilismo, como material de trabalho ou de ganho financeiro, seja daqueles abnegados, como a Estela bem citou aqui, dos nossos amigos lá de Birigui, que inclusive a Lúcia Frazão acabou de comentar aqui agora há pouco, aqui na fanpage da Rede Amigo Espírita, que obteve um grande êxito na cura da sua mãezinha, que mora aqui, acho que mora aqui em Rio Preto, pelo jeito, que fez uma cirurgia espiritual à distância, que obviamente não foi cobrado nada, como o trabalho sério que é feito pelos nossos amigos lá de Birigui, o Sérgio, a Ainaldo e toda a equipe lá do Companheiros da Luz. Companheiros da Luz, né? Eu sempre confundo o nome, se eu falei errado aí vocês me perdoem. É Birigui. De Birigui. Às vezes a gente confunde Companheiros do Bem, Companheiros da Luz, acho que é Companheiros da Luz. Enfim,
esse trabalho não é cobrado nenhum centavo. Às vezes as pessoas levam lá itens de cesta básica para ajudar. Tem gente que às vezes pode levar até às vezes um dinheirinho, deixa lá para poder ajudar a custear uma energia e tal. Mas é assim, de livre e espontânea vontade das pessoas que lá frequentam. Não é cobrado, não, isso não é uma imposição. Aí sim existe uma mediunidade séria que a espiritualidade respeita. E muitas das vezes esses recursos materiais que chegam até eles são providência divina que a espiritualidade colocou no coração das pessoas. Leva lá uma latinha de óleo para eles, depois eles vão distribuir para as famílias carentes. Leva lá R$10, vai ajudar eles a comprarem a tinta que custa muito caro, como a Estela bem disse, lá o trabalho de arte cura. Então, meus amigos, é preciso separar as coisas. Não entrar numa... É preciso extrair o espírito da letra. Nós precisamos sair dessa sintonia, desse fanatismo de levar tudo ao pé da letra e de não saber separar as coisas. Como a gente falou aqui em algumas semanas atrás dos eventos espíritas, que é cobrado apenas o local onde você fica, com ar-condicionado, material humano, as pessoas que têm que ser contratadas, às vezes para trabalhar na organização, às vezes no segurança. E as pessoas estão criticando de uma maneira equivocada, achando que o trabalho feito de divulgação da doutrina está sendo cobrado. Então é preciso ter esse discernimento para a gente não cair nessa sintonia absolutamente infeliz e equivocada de que está sendo cobrado, por exemplo, a explanação do orador. Isso não acontece. Eu desconheço pelo menos algum lugar onde o orador ganhe dinheiro para ir lá fazer uma palestra ou um seminário. Vamos lá então para finalizar. Deixa eu só finalizar aqui a minha reflexão aqui. Lembrando que somente os espíritos podem determinar essa comunicabilidade. Mediunidade é missão para o bem, não pode ser profissão. O que você faz da vida? Eu sou médium. Quanto você ganha por mês? Eu não posso falar, porque senão a Receita Federal me pega e eu estou enrolado. Então, meus amigos, essa é a lição do Evangelho, de lembrar que as coisas de Deus são gratuitas, elas chegam até nós. Como por exemplo, quanto nós estamos cobrando? O Zé Aparecido está pagando quanto para nós, para a gente fazer esse programa aqui? Paga bem. Eu não vou contar para ninguém, mas mês passado foi R$59 mil, esse mês vai subir para R$64 mil, nós estamos cobrando caro aqui para estar aqui. Coitado do Zé Aparecido, né? Que tira dinheiro do bolso aí para botar essa rede amiga espírita no ar aqui. Então, meus amigos, obviamente que esse trabalho aqui, a gente não cobra nada, a gente tem um gasto aqui material, notebook ano passado pifou, tive que comprar um novo. Nós temos que pagar a internet tem que ser boa, senão a conexão fica caindo. Você não pode marcar paciente. Nesse momento aqui eu poderia estar atendendo alguém, não estou aqui, mas isso me traz muita felicidade, porque eu estou aqui aprendendo. Eu não estou aqui sendo benfeitor de ninguém, eu estou sendo benfeitor de mim mesmo. Aí por acaso alguém acaba se beneficiando com isso, que deixa a gente muito satisfeito. Mas não é cobrado nada para isso. Você está assistindo aí? Alguém te pediu R$1? Aí a Rede Amigo Espírito mandou algum e-mail para você aí? Escuta, visualizamos aqui que você assistiu o Evangelho no Lar. Por favor, depositar R$5 na nossa conta. Fizeram isso com você alguma vez aí? Não fizeram e não farão jamais. Vamos lembrar disso? Então que fique um alerta para nós. Qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de vantagem que a gente perceba que estão obtendo com algum tipo de mensagem que chega até nós, ela não tem, vamos dizer assim, um respaldo, não tem costas quentes. Costa quente tinha um Chico Xavier. Centenas de espíritos de alta qualidade moral, desejando se comunicar por ele, trazer as suas mensagens, e o fizeram. Sempre de maneira séria, disciplinada, respeitosa, com orações, na hora que os espíritos queriam, não é na hora que o Chico queria, não. Tinha hora que o Chico, coitado, tá tomando um cafezinho dele lá, chegava a mensagem, falou, você precisa agora psicografar aqui uma mensagem. Eu falei, mas vou tomar meu café aqui. Você perdoa aí, toma um café depois. Mas vamos lá comunicar, vamos lá psicografar, porque é a necessidade dos espíritos que tem esse momento aqui agora, para poder trabalhar. Então, coitado do Chico, não tinha nem dia nem hora, não tinha fim de semana, não tinha feriado, não tinha descanso. Quando estava todo mundo indo embora para casa para poder descansar, o Chico estava indo trabalhar. O pessoal que conheceu ele, trabalhou com ele na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo,
fala que ele trabalhava no Ministério da Agricultura e todo mundo ia embora às 5 horas da tarde. Era o horário de encerramento do expediente e ele ficava lá para poder psicografar. Na hora que estava todo mundo indo embora para descansar, ele estava começando o trabalho mediúnico, que às vezes ia até 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Aí ele ia embora, dormia até às 5, acordava às 5h30, 5 e pouco, dormia 4 horas por noite e voltava a trabalhar de novo, que 7 horas da manhã tinha que estar lá no batente de novo. Esse era o Chico, um exemplo de mediunidade séria, de mediunato absolutamente em conformidade com todos esses ensinamentos que estão aqui contidos, nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Jamais o Chico Xavier fez qualquer tipo de cobrança ou qualquer tipo de vantagem. Inclusive ele recebia muitas vantagens, como até lembrou nosso amigo Décio agora no sábado, no seminário que fez, de que uma vez uma pessoa de posse levou um Fusca pro Chico de presente, Fusca zerinho, largou lá na frente da casa dele. Deve ter avisado, mas eu acho que ele não se atentou muito. E o Fusca ficou lá mais de semana na frente da casa dele. Aí um dia ele perguntou assim: escuta, de quem que é esse veículo aqui, esse automóvel? Tá aqui parado faz um tempo, eu tenho visto esse carro parado aqui faz muito tempo, já devia fazer quase umas 3 semanas que o Fusca zerinho estava parado na frente da casa dele lá. Aí que ele foi descobrir que a chave do Fusca estava num lugar lá, e aí o pessoal pegou o Fusca, levou lá, vendeu para trocar por comida, para levar para as famílias carentes, enfim. Esse era o Chico, jamais pensou em qualquer tipo de vantagem pessoal, tanto que ele desencarnou aí apenas com a casinha que ele morava lá, que era a propriedade dele, e que já foi doado, obviamente, mas ele nunca se enriqueceu de forma alguma, nunca obteve nenhum tipo de vantagem. Toda vantagem, entre aspas, que ele recebia, não era cobrada, ele recebia, o pessoal dava para ele, ele ia fazer o quê? Ele vai impedir a pessoa de dar? Não tem como. Mas ele já repassava, ou seja, ele não obtinha vantagens materiais, ele não trazia essa essência de que, deixa eu fazer uma psicografia boa aí, que eu tô sabendo vindo aquele senhor ali, que ele é muito endinheirado lá, vamos ver se ele traz um carro novo para mim aqui, um relógio de ouro, como ele já ganhou também. Enfim, vamos às dúvidas que a Estela vai responder aqui pra gente finalizar, que o nosso tempo aqui já tá, mas relógio, cada 1 minuto aqui parece que tem 30 segundos só, que ele passa rapidinho. A primeira não foi uma dúvida, foi a Márcia Oliveira que colocou assim, que às vezes ela ia na benzedeira, ou ela vai, não sei, e ela sente necessidade de dar alguma coisa para a senhora, mesmo que a senhora não peça. Ela gosta de dar R$20, ela escreveu. Tem problema Gente, nenhum. O seu coração sente gratidão, você quer externar isso. Então dá, tá certinho. Não foi cobrado, né? Não foi cobrado. Você quis dar, né? Tudo certo. E não é nem, não se chama nem assim, olha, eu queria muito fazer uma doação para a senhora. Não, eu falei assim, olha, eu tô com o coração tão cheio de gratidão, porque a senhora benzeu aqui meu filho, a mim, que eu quero dar isso daqui de presente. É o mínimo, porque aí você sente assim, poxa, você já ganhou alguma coisa que você não falou obrigado? Você volta para casa e fala, gente do céu, eu não agradeci a pessoa. Dá até um mal-estar, porque às vezes estava num tumulto, alguém te deu alguma coisa e você fala, eu não agradeci o tanto que eu gostei. Então dê sim, está certíssimo. Dê em dinheiro, dê em algum presentinho. Mas se você acha que a pessoa é benzedor, não faz mais que a obrigação, porque é um dom que pediu, também não quer dar, no seu coração não foi tocado de gratidão, não dê, também está certo. Né? O importante é a gente seguir o que o nosso espírito tem discernimento e bom senso a fazer. Outra aqui é a Thelma Carvalho, que diz que começou a frequentar um trabalho mediúnico, começou a sentir muito medo e parou. Tá um pouco fora do nosso tema, mas eu vou falar rapidinho. Thelma, ou para qualquer pessoa aí que tem medo de frequentar um trabalho mediúnico, primeira coisa, você não tem que trabalhar mediúnico, você tem que estudar a mediunidade. Já ouviu falar, o pessoal fala assim, ó, se você não trabalhar sua mediunidade, vai acontecer coisas horríveis. Isso tem, é como você anda vivo falando, tira o espírito da letra. Que coisas horríveis são essas? Imagina que você é uma pessoa que já se descobriu médium. Potencial, às vezes, menor ou maior. Não Chico Xavier. O que acontece quando você sente ciúmes do seu marido? Isso potencializa, porque os seus canais, sua portinha é mais aberta. Então, se você não se estudar, você não vai conseguir estar bem, em equilíbrio na sua vida normal, dentro da sua casa.
Não é na sessão mediúnica que a gente vai se preocupar com a mediunidade. A gente vai se preocupar com a mediunidade no dia a dia. Se você é médium e é inflamado quando vai dirigir, não tem noção tanto de encrenca que você vai arrumar no trânsito. Então, quando as pessoas falam, se você não trabalhar a mediunidade, isso vai complicar a sua vida. Não significa trabalhar numa sessão mediúnica. Vai estudar. Arruma uma casa séria. E uma casa séria, a gente não sente medo da sessão mediúnica. Uma casa séria vibra a paz. Por mais que apareça um irmãozinho ali que tá bravo, tá injuriado, os benfeitores estão vibrando uma paz tão grande para ajudar esse irmãozinho que você vai sentir essa paz também, não vai mais sentir medo. Então pode ser que você esteja precisando de outra casa. Mas antes de tudo, antes do trabalho, é o estudo. Se instrui. Porque aí vai sair esse medo. E eu acho que são só essas dúvidas que a gente encontra agora. Não tenham medo, meu irmão, da mediunidade. Mediunidade é uma bênção. Mas estude para entender o que é essa bênção na sua vida e para a humanidade também. Muito bem. Então, acho que nós podemos finalizar hoje, que eu acho que foi bem esclarecido esse tema. Lembrando que a última coisa que eu queria só lembrar aqui, que existem às vezes médiums, nós temos que tomar cuidado com eles, que eles simulam comunicações mediúnicas. Eles podem simular que estão incorporando. Então, aí você pergunta, mas como é que eu faço para saber então? Como que eu vou saber se a comunicação é verdadeira? Olha, vai ser difícil identificar, mas nós não podemos deixar de nos recordar da lição do Evangelho. Reconhece-se a árvore pelo fruto que ela produz. Se o fruto não é bom, a árvore não é boa. Se o fruto trazido ele é amargo, traz desesperança, traz inconformismo, traz medo, traz ansiedade, traz tristeza, o fruto é amargo. Não dê crédito. Se por trás de uma comunicação vem ironia, vem deboche, vem cutucada, vem indiretinha, o fruto não é bom. A árvore não está bem conectada. Não vou nem dizer que a árvore é ruim. Vamos dizer que é uma árvore que está aí momentaneamente produzindo frutos ruins e que a gente espera que ela se refaça, porque não podemos classificar ninguém como mal para sempre, como a Estela bem disse. Às vezes o indivíduo hoje ele está numa sintonia inferior, está com uma mediunidade aí que é muito bonita, mas está utilizando ela mal, mas ele pode se redimir. Amanhã. Ele pode resolver até estudar isso daqui ou ouvir esse evangelho aqui, é muita pretensão nossa, né? Mas tirando a nossa pretensão de lado aqui, ele pode estar ciente dessas mensagens aqui e resolver falar, nossa, eu não posso fazer isso, não posso me comunicar e ganhar dinheiro. E aí ele pode se tornar um excelente médium. Então não devemos condenar as pessoas à eternidade. A pessoa cometeu um equívoco hoje, ela não pode ser condenada para sempre. Ela pode sim se tornar um grande benfeitor e ter aprendido com o erro de ter sido um mau comunicador, um mau médium. Porque ninguém é mau médium, a pessoa está mau médium. Ela pode se tornar um bom médium. Depende da vontade dela e, como digo sempre, repito, não existem pessoas más, existem pessoas ignorantes. Isso aí não é mensagem minha, tá, gente? É o Emmanuel que diz isso. O mal não existe, existe o equívoco, a ignorância. Então todos nós temos um grau de ignorância que pouco a pouco vai se desfazendo conforme a gente for se empenhando em estudar e compreender essas máximas do Evangelho que regem a nossa vida, aliás, que regerão a nossa existência, a nossa vida pela eternidade. No livro O Dom da Mediunidade, a doutora Marlene Nobre, diz o Reinaldo aqui, está trazendo para nós, traz uma definição fantástica sobre mediunidade. Faço questão de finalizar aqui a nossa reflexão dessa manhã, lendo aqui o trecho da doutora Marlene Nobre, que é uma grande referência em entendimento espírita, em estudo sério. A doutora Marlene, que foi muito próxima, muito amiga, muito próxima ao Chico Xavier, fundadora da Associação Médico Espírita no planeta Terra, traz então a seguinte informação, que a mediunidade é um sentido especial na vida do ser humano, que traz percalços e compromissos, mas também muito bem-estar, desde que sejam seguidos os caminhos que lhe tragam maior felicidade espiritual, tendo sua aplicação pelo médium como base a caridade, o bem do próximo, vinculando-a profundamente à sua melhoria moral,
que impliquem esforços constantes para vencer suas más inclinações, representadas pelos vícios, entre os quais o orgulho, a vaidade, a presunção. Quando exercida nessas bases, o médium passa a conhecer-se melhor e o seu desenvolvimento equivale a numerosas e prolongadas sessões de psicanálise, tendo como recompensa final a sensação de paz íntima, fruto do dever cumprido. Não tem definição melhor que essa. Para fechar aqui o nosso estudo de hoje, a doutora Marlene Nobre, figura inesquecível da nossa doutrina, figura que nos traz aí muita saudade da sua presença física entre nós, mas com certeza permanece conosco com as instruções que ela continua nos dando através de médiuns sérios. Dos livros do Décio. Inclusive o nosso amigo Décio Iandoli Júnior, que é um dos médiuns da doutora Marlene Nobre aí, de grande propriedade, grande qualidade moral, o doutor Décio Iandoli, que esteve conosco nesse fim de semana aqui em Rio Preto. Então a gente finaliza aqui hoje. Mais alguma coisa para falar? Não? Não. Vamos então à nossa prece de encerramento, com essa brilhante dissertação que o Reinaldo trouxe para nós aqui, que está no livro O Dom da Mediunidade, da doutora Marlene Nobre. Quem quiser ir comprar o livro. Ah, estão falando já de novo de comprar aí, ó. Mas você tem que comprar o livro, não tem jeito. Ou então você pode tentar baixar às vezes na internet em PDF gratuitamente. Deve ter também e ninguém vai achar ruim por isso, tá, gente? Agora, se você quiser comprar um livro de papel, o papel custa dinheiro, não tem jeito de escapar disso, né? Vamos à nossa prece de encerramento? E eu vou sair antes que a Lívia acorda. A Estela vai sempre precavida em busca da Livinha, que acorda às vezes chorando, mas ela não está acordando mais chorando, não. Vamos lá então. Todo mundo preparado aí com a sua aguinha para ser fluidificada? Desejo que sim. Vamos lá. Senhor Jesus, divino irmão, mestre, que nos ilumina a mente, governador espiritual do nosso planeta. Senhor Jesus, eu quero trazer aqui para o Senhor a informação da nossa grande alegria de estar aqui mais uma semana, onde todos estamos reunidos em torno dessas lições que nos fortalecem, que nos esclarecem, que abrem os nossos olhos, que vêm nos libertando, as verdades que vêm nos libertando semana a semana, dia a dia. E quero abençoar, Mestre, cada pessoa que nesse momento nos dá a graça da sua companhia. Abençoar esses irmãos que abnegadamente e com muita caridade no coração nos dão a satisfação da sua amizade, do seu fortalecimento, desse elo de amizade que nos une, nessa grande corrente do bem que semanalmente nos associa. Mestre amigo, não tem como não nos recordarmos da gratidão por todas as oportunidades que temos dia a dia, das dificuldades que se traduzem em aprendizados valiosos, das nossas fraquezas que aparentemente nos trazem para baixo, mas que na verdade, quando bem observadas, nos mostram qual o caminho correto a ser seguido, nos trazendo então esse fortalecimento que tanto buscamos. Não podemos deixar de nos recordar, Mestre, da certeza de que nosso fardo nunca será mais pesado do que podemos suportar, que todas as dificuldades e todas as intempéries do nosso dia a dia estão nos modelando para nos tornarmos uma pessoa que até então nunca fomos, que tenhamos a capacidade de discernir dessa forma, enxergando nas dores, nas perdas, nas dificuldades, nunca um castigo de Deus, mas sempre uma oportunidade de autorrenovação. Que nós possamos nos recordar disso diante das dificuldades da vida e possamos também, Mestre, exercitar dia a dia e pontuar cada item que nos traz facilidades e felicidade. A nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa bendita doutrina espírita, que nos esclarece de maneira tão clara e tão amorosa, que nos previne de cairmos em buracos absolutamente desnecessários,
que possamos então contorná-los e seguir a nossa trajetória sem a necessidade de quedas. Para isso, Senhor Jesus, eu envio a todos os irmãos que nos acompanham nesse momento esse entendimento, esse desejo de que tenham esse entendimento, a fim de que suas vidas sejam repletas de saúde, de alegria, de esperança, de discernimento. Que todas as pessoas, sem exceção desse nosso planeta, possam nesse momento receber o nosso abraço, o nosso carinho, especialmente aquelas que não nutrem por nós uma simpatia ou que têm ainda dentro de si um desejo de vingança, um desejo de produzir o mal em nós. São nossos irmãos que por algum motivo nós oferecemos a ele, às vezes a nossa parte pior, e que hoje vem em busca de se satisfazerem, nos trazendo algum tipo de prejuízo. Nós queremos abraçar esses irmãos e dizer a eles que nós desejamos muito poder um dia saciá-los e nos redimir das faltas que cometemos contra eles. Aos nossos chamados aí obsessores, mas que nós temos hoje o entendimento de que são os nossos cobradores das dívidas que temos com eles, que nós possamos pagar essas dívidas com o bem, fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou, Mestre, que o amor cobre a multidão de pecados. Senhor Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais essa semana. Deus, nosso Pai, permita que nós possamos estar aqui novamente na próxima semana e que nós possamos sempre nos lembrar de abençoar a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nos dão a oportunidade de conviver conosco e que estão nos fortalecendo dia a dia pela sua simples presença, pela sua maneira de ser, mesmo que às vezes do nosso ponto de vista seja equivocado, mas que está nos fortalecendo em nossa paciência, em nossa resignação, em nossa compreensão diante das vicissitudes que todos temos. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa que nos acompanha agora ou em qualquer momento, em qualquer época, que todos possam se sentir fortalecidos por essa energia que nos banha o tempo todo, que nós possamos sentir essas boas energias que estão disponíveis a todos nós, que é a energia que vem do alto, é a energia de Deus, nosso Criador, essa energia cósmica que nos permeia onde quer que estejamos. Abençoar também os nossos entes queridos, já no mundo espiritual, abençoar todos os doentes, os enfermos, abençoar as pessoas que estão em depressão, aos nossos irmãos que tiraram a vida com as próprias mãos, que possam ser abençoados e fortalecidos nesse momento, a fim de que recobrem as suas forças, para então conseguirem seguir a sua existência, seguir a sua vida, de uma maneira que cultuem cada dia mais a gratidão em seus corações. Na Tua bênção, Senhor Jesus, abençoe a nossa rede Amigo Espírita, abençoe os espíritas, a todas as pessoas que fazem com que a nossa doutrina esteja em atividade e que ela seja crescente e cada dia mais linda, assim como ela merece ser, assim como ela é. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Que semana que vem possamos estar aqui de novo com a Tua bênção e que assim seja. Que privilégio estar aqui com vocês mais uma semana. Que privilégio. Privilégio mesmo. Às vezes a gente pensa que a gente está trazendo algum benefício. Eventualmente até traz, mas pode acreditar, os maiores beneficiados somos nós, de estarmos aqui. Com a confiança de vocês, com o carinho de tantos amigos, queridos, e acima de tudo, com as bênçãos desses amigos espirituais que confiam em nós para realizar esse trabalho que nós sabemos que nós não merecemos. Nós não temos a competência para poder traduzir a beleza da doutrina espírita, mas nós estamos em busca de um dia adquirir essa competência, com a ajuda de vocês todos aí, viu? Então nós deixamos aí a nossa gratidão, nosso desejo de que possamos estar juntos